Olá, estamos retomando as nossas aulas de processo penal pela PCI Concursos. Nessa aula, vamos analisar o recurso de apelação. Muito bem, a apelação é o recurso que nós chamamos de ampla devolutividade, o recurso mais usado, sem dúvida, no processo penal, a apelação, porque é o recurso que possui ampla devolutividade. O que nós temos que pensar com relação à apelação? Que é o recurso que visa rever todos os temas debatidos e decididos em primeira instância perante o tribunal ad quem. Nós temos o juízo AQUO em primeira instância, o tribunal ad quem, que é o tribunal que vai analisar e apreciar a apelação. Portanto, a apelação ela tem uma importância muito grande pela sua abrangência e porque é um recurso que desafia a principal decisão do processo, que é a sentença proferida pelo juiz criminal. Então, na medida em que o juiz criminal encerra a jurisdição, encerra a sua atividade judicante em primeira instância, oferecendo a prestação jurisdicional às partes, é a partir daí, então, que nós vamos nos utilizar da apelação como um recurso apto para questionar aquela decisão, aquela sentença, tentando, de alguma forma, obter uma reforma, demonstrando, portanto, a irresignação da parte sucumbente, ou seja, aquela parte que, de alguma forma, se prejudicou com aquela sentença no âmbito dos seus direitos. Portanto, é um estudo muito importante. E a apelação, já vamos deixar claro, então, o conceito de apelação, é uma modalidade de recurso, que serve para impugnar sentença ou decisões definitivas. Ou com força de definitiva. Então vejam, nós vamos aqui usar um conceito que delimita o significado da apelação pelo seu objeto. Lembrando que a apelação sempre vai ter um significado de recurso hierárquico, não é? Por quê? Porque vai permitir que o Poder Judiciário reaprecie em grau recursal mais elevado a decisão proferida por um juízo inferior. Então ela tem uma estrutura hierárquica, a apelação, porque ela visa levar a questão de primeira instância para ser julgada em segunda instância, tá certo? Muito bem. E aí nós vamos ter no artigo 593 do Código de Processo Penal as decisões que vão servir de objeto, já vamos falar de cada uma delas, mas o que eu quero destacar ainda com vocês no que diz respeito à apelação é a sua devolutividade, que em regra é ampla, viu gente? A devolutividade da apelação em regra é ampla, porque ela pode servir para questionar todos os tópicos, todos os capítulos decisórios que constem da sentença ou da decisão definitiva ou com força definitiva, ou das decisões do tribunal do júri, não é? Então ela tem essa devolutividade ampla e ela pode ter também uma devolutividade restrita, mais um pouco delimitada, mais um pouco diminuída e restrita, com relação a tópicos específicos da sentença. Quem vai definir os limites dessa devolutividade, que em regra é ampla, é o recorrente. Aquele que tiver interesse recursal na utilização da apelação
justamente porque a apelação ela está adstrita ao interesse da parte de ver a decisão reformada naquilo que servia a ela, tá? Em regra, eu tenho que dizer para vocês que essa devolutividade, por ser ampla, ela não tem nenhum tipo de restrição legal. O que eu quero dizer com isso? Que as teses colocadas na apelação são livres. Aí, pouco importando também se a devolutividade for mais restrita, mas as teses apresentadas para criticar a decisão recorrida são livres, ou seja, a legislação não vai condicionar, não vai estabelecer qual tipo de tese que o recorrente vai ter que se utilizar para questionar as decisões. Então, em regra, a devolutividade ela pode ser ampla, restrita, mas as teses são livres, não tem uma restrição legal a respeito dos temas que vão ser objeto desse recurso, exceto no que diz respeito, e agora eu já quero deixar claro isso, no que diz respeito à apelação em face de decisão do tribunal do júri. Quando a sentença for proferida no tribunal do júri, decisões do tribunal do júri, o que nós vamos ter em mente aqui? Que automaticamente as questões vão estar predispostas por lei, de modo que a apelação é uma apelação de fundamentação vinculada, porque os temas, objetos desta apelação já estão descritos no Código. Fundamentação vinculada. Então vamos pensar o seguinte. No artigo 593, quando se pensar em sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juiz singular, aqui o conteúdo da apelação a criticar essa sentença de condenação ou absolvição pouco importa. Pode ser todo e qualquer fundamento, porque a fundamentação aqui é livre. Quando se tratar de decisões definitivas ou com força de definitiva, proferida pelo juiz singular, é a mesma coisa. A fundamentação é livre. Qualquer tipo de tese pode ser usada para questionar decisões definitivas ou com força de definitivas. Ou seja, são aquelas decisões que encerram o processo sem solucionar o mérito da lide penal. Por exemplo, uma decisão definitiva que extingue a punibilidade. Ou uma decisão com força de definitiva, aquela que declara a nulidade do processo. Então nós vamos ter aí decisões que de alguma maneira elas estão sendo proferidas e a pessoa que se sente, a parte, melhor dizendo, que se sente prejudicada, vai se utilizar da apelação e vai usar como fundamento toda e qualquer argumentação admitida em direito. Isso é bem diferente quando as decisões estão sendo proferidas pelo tribunal do júri. No tribunal do júri, a fundamentação da apelação é vinculada. E sabe por que é vinculada, gente? Aqui eu quero que vocês guardem isso, porque isso tem um fundamento na Constituição Federal. As decisões proferidas pelo tribunal do júri vão ser questionadas pela parte recorrente, que vai apelar, só que lembrem sempre, quando você discorda de uma decisão do tribunal do júri, você está fazendo frente a um dos princípios constitucionais mais importantes, que é a soberania dos veredictos. Então, a soberania dos veredictos condiciona os limites da irresignação da parte que se sentiu prejudicada e que sucumbiu no tribunal do júri dentro dos adstritos limites legais. Ou seja, não há uma liberdade ampla para se questionar toda e qualquer decisão com todo e qualquer fundamento. Então nós temos aí uma lista de situações que vão submeter
o tribunal do júri, nas suas decisões, a apelação. E é só nessas hipóteses que nós vamos usar a apelação, né? Então, se ocorrer nulidade posterior à pronúncia, nós vamos nos utilizar dessa apelação do artigo 593, inciso 3º, a linha A, tá? Se a sentença for sentença do juiz presidente e ela for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Aqui o próprio juiz que preside o tribunal do júri, quando ele vai proferir a sentença, exercendo o seu conhecimento técnico, ele erra, por exemplo, na individualização da pena, viola a lei penal, não respeita o sistema trifásico, por exemplo. Então o juiz está violando o ordenamento jurídico ao proferir a decisão, ou não está respeitando a decisão dos jurados. Por quê? Porque está decidindo de forma desvinculada aquilo que os jurados votaram, ou está induzindo essa decisão para um significado diverso daquele que os jurados efetivamente manifestaram, ou, por exemplo, se os jurados acolheram, por exemplo, uma situação que beneficia o réu, por exemplo, um privilégio, né, na hipótese do homicídio, e o juiz não leva em consideração esse privilégio na hora de dosar a pena e diminuir essa quantidade de pena, então estaria descumprindo aí a decisão dos jurados, além de estar também violando a lei expressa. Quer dizer, nesse caso nós vamos ter uma apelação que vai estar vinculada a esse tipo de desvio, a esse tipo de falha, tá? Quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Então aqui nós estamos falando efetivamente, especificamente, sobre teoria da pena, hein? Sobre a aplicação de uma resposta penal sancionadora. Então aqui erro no que diz respeito à individualização da pena, à escolha da medida de segurança adequada ao caso. Então aqui também nós vamos ter uma apelação com fundamentação vinculada para atingir justamente aquela hipótese. E aí a hipótese mais importante, a mais usada e a mais famosa, que é quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Então os jurados têm soberania, têm liberdade, mas eles não podem se divorciar da prova dos autos. Eles não podem inovar na ordem jurídica. Por quê? Porque de alguma maneira eles estariam aí transgredindo o livre convencimento motivado, transgredindo os limites objetivos da lide, o que não é admitido, portanto, nessa situação, tá certo? Vamos prosseguindo então, vamos aqui tratar um pouco da questão da legitimidade recursal e interesse. Vamos falar da legitimidade, do interesse e da tempestividade, tá? Muito bem. Legitimidade. Quem que tem legitimidade recursal para se utilizar da apelação? Ora, qualquer das partes tem legitimidade. Basta ser parte para poder fazer frente a uma decisão e, de alguma maneira, se utilizar da apelação. Então, o MP, claro, sobretudo nos crimes de ação penal pública, não temos dúvidas, o querelante no crime de ação penal privada, o querelado no crime de ação penal privada, também vai ter legitimidade, o acusado, claro, o réu, também vai ter legitimidade para se utilizar da apelação. Agora a pergunta que fica é, nos crimes de ação penal privada em que o querelante figura como autor no polo ativo e o querelado no polo passivo da ação penal privada, o MP tem legitimidade recursal? Teria legitimidade recursal? A pergunta é essa. Não, porque ele não é parte, ele é custos leis, ele pode apenas dar um parecer. É diferente na hipótese da chamada ação penal privada subsidiária da pública. Se a ação é ação penal privada subsidiária da pública, é diferente. Por quê?
Porque aí o Ministério Público sempre vai poder assumir o polo ativo, sempre vai poder atuar nesse caso, e aí o Ministério Público poderia, inclusive, editar a queixa subsidiária e pode se utilizar de uma apelação subsidiária se entender, por exemplo, que a sentença foi aquém do que deveria ser no que diz respeito à satisfação da pretensão punitiva do Estado. Então, guardem isso. O MP pode, sim, apelar no que diz respeito à ação penal privada subsidiária da pública. E o assistente de acusação, como é que fica a situação dele? Ele tem legitimidade? Será que ele tem legitimidade para se utilizar da apelação? E a questão que fica é a seguinte: teria sim um assistente legitimidade, desde que o Ministério Público se utilizasse de uma apelação parcial e remanescesse algum interesse recursal a partir daí, sobretudo no âmbito patrimonial, para que a vítima pudesse se utilizar dos efeitos civis dessa sentença penal condenatória. Aí tudo bem, porque é pacífico que pelo menos, na doutrina, que é pacífico que pelo menos o assistente de acusação detém uma função de cunho patrimonial, ou seja, de se buscar efetivamente uma resposta patrimonial para buscar indenização no que tange aos efeitos da sentença penal condenatória, tá certo? Então, deixar claro isso com vocês, basicamente no que diz respeito à legitimidade. E ao legitimado que, ao fazer a interposição, a petição de interposição da apelação, é que vai estabelecer os limites da devolutividade. Por isso que é importante saber quem é, porventura, aí o legitimado, tá certo? Tá? Então, vamos prosseguir aqui. Eu vou apagar um pouco aqui para a gente ter um espaço melhor de anotação, porque agora eu vou falar com vocês de um outro tema, que é o chamado interesse recursal. Vamos lá. O interesse recursal, ele está diretamente atrelado agora, vamos falar dele, o interesse recursal ele está atrelado à sucumbência. Vamos lá, vamos falar dele. Interesse recursal. Quem tem interesse para recorrer? Tem interesse em recorrer quem sucumbiu de alguma forma, quem se prejudicou com a decisão, quem sucumbiu total ou parcialmente. Então a ideia aqui é sucumbência. Ou seja, quem sofreu um prejuízo na órbita de seus direitos, no que tange a essa decisão. Então vamos lá. A sucumbência, ela precisa ser vista da seguinte maneira. Olha aqui, se a sentença é sentença penal condenatória, quem que pode ter sucumbido numa sentença penal condenatória em regra? Ora, em regra, o réu. O réu foi condenado, ele tem interesse recursal. Ele pode recorrer do capítulo decisório dos fatos, porque quer demonstrar que é inocente. Ele pode recorrer do capítulo decisório da pena, porque pode estar irresignado com a individualização da pena. Agora, o Ministério Público tem interesse recursal também? Tem sucumbência em sede de sentença penal condenatória? Tem sim. Pode ter sim no que diz respeito à individualização da pena, porque o Ministério Público queria uma pena mais elevada. Ou queria, por exemplo, o reconhecimento de que aquele crime era um crime hediondo, não houve esse reconhecimento. Enfim, o Ministério Público pode sim ter interesse recursal no que tange a uma sentença penal condenatória, sobretudo no que tange à aplicação da pena. O MP pode ter sucumbência sim. E a sentença absolutória? Sentença penal absolutória. Quem que teria aí interesse recursal? Em regra, o MP, porque ele está atrelado à satisfação da pretensão punitiva do Estado. Em regra, o MP que teria esse interesse. Mas pode acontecer do réu ter interesse recursal em face de uma sentença penal absolutória? Pode sim. E vejam vocês, essa sentença penal absolutória pode ser uma sentença penal absolutória baseada num juízo de dúvida, dubitativa. Por quê?
porque ela não trouxe consigo o fundamento necessário para a absolvição de mérito. Ou seja, o juiz absolve alegando insuficiência de provas, mas o acusado, o réu diz, não, eu demonstrei a minha inocência categórica. Eu quero que se declare a minha inocência categórica. E o réu pode pleitear isso? Pode. Ele tem interesse? Tem. Porque a sentença absolutória dubitativa não é das melhores. Não é aquela que tem maior sustentação fática a beneficiar o acusado na esfera cível. Perceberam? Então veja, o acusado está convencido de que ele é inocente e o juiz não declarou isso, existem provas disso. O juiz simplesmente absolve por insuficiência de provas da acusação. Ora, ele pode sim demonstrar interesse e buscar ser absolvido no mérito, categoricamente, em segunda instância, para se beneficiar dos efeitos civis dessa circunstância. Ou, por exemplo, o juiz reconhece a extinção da punibilidade por exemplo, pelo perdão do ofendido, e o acusado não aceitou o perdão do ofendido, aqui o querelado não aceitou o perdão do ofendido, mas mesmo assim o juiz declara extinta a punibilidade. Ora, ele pode ter interesse, claro, de apelar para ter uma decisão de mérito, ele não quer extinção da punibilidade, ele quer que declare a inocência categórica dele. É aquela história, eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair da briga, porque agora eu quero sair pela porta da frente do tribunal inocente. O acusado pode e é legítimo pleitear isso. Ele pode, inclusive, pleitear também a apelação diante daquilo que nós chamamos de sentença absolutória imprópria, que é a pior das absolvições. Porque na sentença absolutória imprópria, nós temos, sim, a não aplicação da pena, nós temos sim o afastamento do crime, mas nós temos uma resposta sancionatória, que é a medida de segurança. Então há interesse, claro, sem dúvida, em se buscar rever uma sentença absolutória imprópria. Então nós temos absolvições e absolvições. E há uma legítima expectativa do acusado de querer buscar a absolvição de melhor qualidade, que é aquela absolvição de mérito, aquela que efetivamente produzirá efeitos e fará coisa julgada na esfera cível, eximindo toda e qualquer responsabilidade, seja do ponto de vista penal, seja do ponto de vista cível. Tá? Então, gravem isso, porque nós estamos aí falando efetivamente dos limites do interesse recursal, que está diretamente ligado também, gente, ao interesse de agir, né? Um desdobramento natural aí do interesse de agir. Tá? No que diz respeito à desistência, é possível desistir da apelação? Se é o Ministério Público que litiga, não. Porque o Ministério Público orienta-se pelo princípio da indisponibilidade da ação penal, esse princípio se estende até a fase recursal, e o MP não pode desistir. Agora, se tratando de ação penal privada, em que o querelante é que ingressa com a ação, perfeitamente possível a desistência, como um desdobramento natural do princípio da disponibilidade da ação penal privada. O que acontece se houver desistência? Olha, transita em julgado a sentença, claro. A partir daí, desistiu, fica vigorando a sentença de primeiro grau e não haverá sequer o julgamento desse recurso, por conta da desistência, da própria fase recursal. Né? Nós temos também o Instituto da Deserção, que é uma forma de extinção também da apelação, tal como a desistência, a deserção. E a deserção acontece aqui, especificamente, naquela hipótese em que o indivíduo recorre enquanto estiver preso. Se o recurso de apelação estiver tramitando e ele, porventura, esse indivíduo, ele estiver em fuga, o recurso é deserto. Se ele estiver foragido, ele estava preso e fugiu, e o recurso dele estava sendo objeto de análise, esse recorrente, esse acusado, então vai se submeter a uma forma de extinção do recurso de apelação, que é a deserção. Tá? O que é importante a gente destacar aqui é que também tem uma forma de extinção, na verdade é uma forma de vedação do recurso, que é a renúncia. Renúncia é o direito de recorrer pela apelação. Quem que pode apresentar a renúncia? Ora, só o acusado, claro.
Só que o acusado vai ter que ter a concordância do seu defensor. Se houver dissenso, discordância entre o acusado e o defensor, qual é a vontade que deve prevalecer aqui? Deve prevalecer a vontade do defensor, que é quem tem o conhecimento para exercer a defesa técnica. Mesmo que o acusado abdique, se o defensor dele entender que é caso, ele pode sim instrumentalizar a apelação. Tá? Então a vontade do defensor predomina em relação à vontade do acusado aqui, tá certo? Com relação à tempestividade, vamos falar da tempestividade aqui. Qual que é o prazo para interpor a apelação? O prazo para interpor a petição de interposição, 5 dias. Prazo para apresentação das razões, 8 dias. Então nós temos 2 prazos. Primeiro prazo para a petição de interposição, que é aquela petição que vai demonstrar a vontade de se recorrer. Petição de interposição e que vai delimitar o âmbito da devolutividade, pode ser ampla ou restrita. E os 8 dias, gente, é para apresentar as razões. As razões de apelação. Então, há o direito do acusado de ser intimado para apresentar razões e o prazo é em 8 dias. Essas razões, de acordo com o artigo 600 do CPP, podem também ser apresentadas diretamente no tribunal. Na petição de interposição, o recorrente pode pedir o direito de juntar as razões no tribunal no prazo de 8 dias. Tá? Para se estabelecer o contraditório em segunda instância. É possível fazer isso na apelação? É perfeitamente possível. O artigo 600 prevê essa possibilidade, admite que isso venha a ser feito. Normalmente, em regra, essa colocação, essa estabilização do contraditório acaba acontecendo aí em primeira instância mesmo. Normalmente já se entra com a petição de interposição junto com as razões e o Ministério Público vai contrarrazoar ou vice-versa e automaticamente então já se sobe instrumentalizado o recurso de apelação com todas as peças e com todo o seu conteúdo necessário para julgamento, tá certo? Agora, com relação ao efeito suspensivo, nós já falamos da devolutividade, vou falar só do efeito suspensivo agora, né? Sentença penal condenatória, quando você interpõe o recurso, né? Quando se interpõe o recurso de apelação, nós vamos ter o que aqui? Efeito devolutivo, claro, porque devolve a matéria para o tribunal. Nós vamos ter efeito suspensivo também, porque o indivíduo vai ter a seu favor ainda a presunção de inocência. Então, se o indivíduo não está preso, ele vai poder recorrer em liberdade. Se não houver nenhum fundamento para decretação da preventiva, ele recorre em liberdade. Por quê? Porque vai ter efeito devolutivo e efeito suspensivo. Agora, se a sentença penal é absolutória, vai ter o efeito devolutivo? Vai, porque você vai rever essa decisão no tribunal, mas não vai ter efeito suspensivo. Por quê? Porque o indivíduo deve ser imediatamente posto em liberdade. Pede-se alvará de soltura de cara já, tá? Outro ponto fundamental que tem que ser gravado aqui quando se tratar de apelação é que a apelação não comporta, não admite aquilo que nós chamamos de efeito regressivo, que é próprio do recurso interdistrito, que é a possibilidade que se tem de buscar aí rever essa decisão por meio de um juízo de retratação. Então, isso é possível no recurso interdistrito, mas na apelação não. A apelação não tem esse efeito regressivo ou iterativo para alguns, né? Agora, a apelação tem o efeito extensivo lá do artigo 580, isso é possível. Isso é possível, expandir os efeitos baseados em situações de fato que são idênticas para os coautores, agora co-réus, né, no processo. Aí, perfeitamente possível a utilização do efeito extensivo, que está previsto expressamente lá no artigo 580 do Código de Processo Penal, tá certo?
Acho que por enquanto, no que diz respeito à apelação, nós esgotamos aí bem o tema. Eu agradeço a participação de todos. Continuem nos seus estudos aqui pelo PCI Concursos e vamos seguindo nos temas que virão nas outras modalidades de recurso. Eu o convido a participar das próximas aulas. Muito obrigado, boa sorte, sucesso nos estudos.